Bom, vamos para o nosso próximo destaque. Uma informação importante que está chegando de Brasília é o seguinte: o Ministério da Defesa disse em nota que vai enviar na quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação. O documento foi elaborado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. As principais questões sobre o funcionamento e a apuração das urnas eletrônicas serão apresentadas na íntegra. A participação das Forças Armadas no processo surgiu a partir do convite feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso em agosto de 2021, quando ainda presidia o TSE. Mas com você, Paulo, sei que você tem mais informações, inclusive, sobre esse relatório. Já tem data marcada, então, ficou para quarta-feira a apresentação, né? Pois é, eu antecipei hoje no meu Twitter, muita gente achou graça, achou que era coisa de maluco, teoria da conspiração. Estou falando desse relatório há alguns dias e muita gente acha que é coisa de bolsonarista maluco, mas não é. Eu estava sabendo do relatório, tenho acompanhado a confecção do relatório e com grande expectativa, porque a sociedade quer saber, né? Como eu disse aqui, há um alto grau de confiança nas Forças Armadas, devida, meritosa, que não há nos tribunais superiores, nos tribunais, de modo geral, né? No Tribunal Superior Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal. Então, a população, quando, nesse processo, quando vê a participação do Ministério da Defesa, ela enxerga isso com bons olhos, né? Enxerga como uma forma de validar o seu sistema eleitoral. Eu entendo que todos aqueles que querem que o sistema eleitoral seja transparente, que entendem que o Estado Democrático de Direito precisa de confiança da população na sua eleição, deveria ver com enorme bons olhos a participação do Ministério da Defesa. Pois bem, o que virá nesse relatório? Olha, eu não tive a oportunidade de ver, mas peguei as impressões com quem viu. O relatório não é um relatório, não vai ser exaustivo, ele vai se limitar ao papel que as Forças Armadas têm legalmente convidadas nesse processo. Então, não imaginem que vai ser um relatório para ruptura, não imaginem que será um relatório que vai amanhã, Xandão preso, não comecem a acreditar nesse tipo de coisa. É um relatório que vai mostrar o quê? Vai mostrar que há sim, e houve sim, risco de fraude nas eleições e que as Forças Armadas vão mostrar alguns indícios que elas encontraram e deve determinar, segundo apurei, que elas não conseguem assegurar a segurança do sistema eleitoral e encontraram sim indícios de que o sistema não é e não foi seguro. Isso foi o que me foi passado. Veremos como verá o relatório amanhã. O que é esse? Também apurei que esse é apenas um dos relatórios que serão apresentados. Há ainda os relatórios de auditorias que estão sendo feitas, contratados por especialistas e contratados de forma privada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. O que eu quero entender a partir de agora, e tenho enorme curiosidade de saber, e essa informação aqui é exclusiva e de primeira mão aqui para a audiência dos Pingos nos Is, mas o que daqui para frente eu quero saber é se o ministro Alexandre de Moraes e os membros do TSE, que determinaram que a eleição acabou e que nenhum tipo de comentário pode ser feito, que qualquer questionamento vai ser enviado à Polícia Federal na casa dos sujeitos. Eu quero saber se o ministro Alexandre de Moraes vai enviar a Polícia Federal na casa do ministro da Defesa, se vai enviar na casa dos comandantes das Forças Armadas que assinam um relatório. Quero saber se vai bloquear as redes sociais das autoridades competentes que fizeram esse relatório, porque aí é que eu quero ver se realmente é corajoso. Porque mandar a Polícia Federal, bloquear a minha rede no TSE, via TSE, mandar a Polícia Federal na casa do Marcos Cinto, isso é fácil. Isso aí qualquer covarde faz. Agora, pessoas corajosas, eu quero ver se realmente a lei vai valer para todos no Brasil. E aí nós vamos entender o estado que nós estamos no Brasil. O que eu aposto é que nós teremos muito assunto, muito pano para manga a partir da quarta-feira, quando, lamento, Tribunal Superior Eleitoral, mas nós, jornalistas e as redes sociais, não poderemos nos furtar de utilizar e dar publicidade a um documento público, vindo de uma autoridade. Não podemos nos furtar de fazer isso. Não é mais a live do argentino que vocês mandaram deletar e sumir do mundo inteiro. Agora teremos um documento do Ministério da Defesa que tende a vir com as conclusões que eu estou chamando atenção. Pode ser que eu me engane, pode ser que minha fonte tenha me dado uma informação errada, eu acho difícil. Mas veremos como é que serão as coisas aqui para frente. Uma outra informação interessante, Vitor e colegas,
é que uma das razões pelo qual esse relatório viria hoje, mas entendeu-se que o mundo está agora prestando muita atenção nas eleições americanas que ocorrem amanhã, que devem mudar, inclusive, o mapa dos Estados Unidos e como consequência disso, o mapa geopolítico. Então, entendem que o momento mais oportuno é na quarta-feira, quando dá tempo de deixar tudo mais azeitado e o mundo já terá tido tempo de discutir o resultado das eleições americanas, que também estão sendo a vítima de alguns, também estão sendo objetos de alguns questionamentos nesse momento aqui nos Estados Unidos. Diga, Zé. Eu, Paulo, como você, acompanhei bastante esse debate sobre, não só o relatório, que é apenas a conclusão final, né, mas também todo o trabalho dos militares. Veja bem, o que existia? Um poder absurdo, que era a justiça eleitoral, que produz, elabora, executa, depois recebe as demandas, analisa, manda prender, manda soltar e depois julga, tudo no TSE. E houve ali um questionamento, nunca antes desta forma, né, do presidente Jair Bolsonaro e seu grupo, né, contra o processo eleitoral, contra... Aí, os integrantes do TSE, e não foi o ministro Alexandre, foi lá atrás, acharam por bem criar um grupo de transparência, que já foi um bom resultado daquele debate inicial sobre a segurança e sobre a insegurança. Repito, eu acho que as urnas são seguras. O que eu não acho próprio é ter algo que é seguro, mas ninguém acredita. Aí tem que mudar. E convidar... As Forças Armadas vão discordar de você no relatório, viu, Zé? Elas vão dizer que as urnas não são seguras, não. Pelo menos assim eu apurei. E aí, elas não vão conseguir atestar a segurança das urnas. E aí, nós temos uma democracia que vai... Se você esperar, eu vou chegar no conteúdo. Aí, convidaram o governo, porque o presidente Bolsonaro, que, na verdade, quando convidou as Forças Armadas, quem comanda as Forças Armadas, quem nomeia o ministro da Defesa, é o presidente da República. Então... ele foi presente no grupo de transparência. E mandaram os militares, o ministro da Defesa, para lá, pessoas especializadas da guerra cibernética, que conhecem, têm um conhecimento profundo. Hoje não é segredo que a guerra cibernética é uma fase importante de qualquer guerra. E foram técnicos especialistas, e analisaram, fizeram sugestões, algumas foram aceitas, né? E inclusive o teste de integridade. Pois bem, aí assim, em primeiro lugar, as minhas fontes no meio militar dizem que pode ser que não saia quarta, realmente terça ou quarta-feira, mas a última versão é de que pode ser que não saia quarta. E responderam o seguinte, que eles têm 30 dias para divulgar. E alguns acham que nem tem que ter relatório, nem tem que ter, porque não houve o que eles falam de um trabalho específico, formal, apenas observadores e fizeram sugestões. O que vai constar no relatório, o Paulo tem razão, é que os profissionais da área cibernética entenderam que há inseguranças, há fragilidades e há portas abertas. Entre as portas abertas está o ataque interno, que eles chamam de ataque interno. Eles atestam que o ataque externo é bem cuidado, mas o ataque interno, o que é ataque interno? Funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, que tem senha, que tem acesso, pode fraudar uma eleição. São humanos, né? Poderia, em tese. Então, uma porta aberta. Outra fragilidade é sobre o teste de integridade. Os profissionais de cibernética, para não dizer militares, para ficar esse jargão, não, são profissionais da área de cibernética, entenderam que é possível fazer um programa que identifique quando houver teste. De que forma? O ritmo da votação, não uso da impressão digital e a quantidade de votos, e o jeito, o ritmo. E aí, esse programa entenderia que estaria sob teste e não desenvolveria o potencial de erro, né? E aí não houve o atendimento para ampliar os testes de integridade e colocar, fazer de conta que realmente era uma eleição. E por conta de não atendimento disso é que o relatório virá com o que eles chamam de insegurança e fragilidades no sistema, né? E isso vai constar no relatório, que pode não sair nessa semana. A previsão seria terça, já passou para quarta, mas pode não ficar nessa semana.
Essa é a realidade. Coronel. Olha, eu estou ouvindo aqui atentamente os colegas falando isso, e me causa até uma tristeza, né? Porque o negócio era para sair segunda, vai para quarta, pode não sair, ou seja, continua tudo muito confuso. Vai sair, vem quarta, vem quarta. Mas é que tá, e a população está na rua justamente por isso, por causa dessa confusão, por causa dessa falta de argumentação, por causa dessa não transparência em tudo que está acontecendo. Pode ser que tenha havido, pode ser, enfim, o TSE não se manifesta, não dá argumentos, não explica o que está acontecendo. Ao invés de se explicar, em vez de trazer tranquilidade à população, o que eles fazem? Eles estão obstruindo as contas de quem está perguntando, de quem está questionando, estão fazendo com que a pessoa que tem a dúvida seja considerada um criminoso. É aí que está o problema, e cada vez mais a população está indo à rua. Acabei de receber um vídeo aqui de frente do quartel de Ibirapuera, anoitecendo, a população está toda na rua e vão permanecer lá, isso em todo o Brasil. Ou seja, a dúvida persiste, a população está aguardando uma resposta, a população está cansada de aguardar. Repito mais uma vez, o que terá que acontecer no nosso Brasil para que o TSE, para quem é o responsável por tudo isso, tome uma providência justa e correta com a população. Quem está na rua são trabalhadores, são pessoas que querem o bem da sociedade. Não são bandidos, não é o PCC que está na rua, não é criminoso que está na rua, são pais de família, são crianças, são idosos que querem o bem do nosso Brasil e tem medo de um retrocesso do que já aconteceu no nosso passado. Eu falei aqui, eu enfrentei MST, enfrentei um monte de criminosos que queriam o poder de toda maneira, e essa toda maneira pode ser inclusive através das portas abertas que foram ditas aí pelo Zé Trindade. Então, precisamos de uma explicação. Se apresentem, expliquem, tranquilizem a população. Tem coisa ou não tem, mas o que não pode acontecer é isso, é esticando o chiclete, vai esticando o chiclete, ninguém se apresenta, ninguém fala nada, o Brasil está parado. Hoje é o dia 7 de novembro, o Brasil está parado aguardando uma decisão e não chega nada. Quer dizer, o problema está só aumentando. E eu repito, aonde nós teremos que chegar para que se tome uma decisão? Aonde o TSE quer chegar com tudo isso que ele está fazendo? Me preocupo muito. Para fecharmos, Fernão, rapidinho. Olha, o STF e o TSE, que é um rabo do STF, já disseram qual é a deles. Eles estão do outro lado. Eles estão calando a boca de todo mundo que tem dúvida na paulada. Essa é a deles. Então, essa resposta que o senhor está procurando não virá deles. Eu sei qual que é, mas a gente fica até preocupado de falar, né? Porque a gente está tão sancionado. Pode vir de outro lado. E aí você tem essas duas hipóteses, né? Ou virá de uma ação militar, ou virá da ação popular, da restituição dos poderes que estão destinados a fazer esse papel constitucionalmente, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e se eles pudessem, se algum milagre fizesse que essa força que está solta na rua, à procura de um alvo ou de uma alavanca que ela possa mover e que produza resultado, se a gente conseguir por algum milagre juntar essas duas forças, talvez aconteça uma saída virtuosa. Se os presidentes de poderes, as pessoas que têm o poder na mão realmente tomassem uma atitude e se colocassem contra toda esse sancionamento que está havendo, se aproveitassem dessa força que está se oferecendo. A população está na rua pedindo essa força está pedindo alguém que a utilize. Então, por que o judiciário calado, o legislativo calado, o executivo calado. Então, calado por isso, porque ficam com esse medo. Quer dizer, se eu agir individualmente, eu vou levar tiro, né? Agora, se alguma coisa sugerir para esse pessoal ou alguma liderança levar esse pessoal a agir, a somar esforços. Isso me lembra a Revolução Francesa, hein? Pode ser que dê um resultado virtuoso. Isso me lembra a Revolução Francesa. O povo se rebelou contra Luís XV porque não aguentava mais. Mas é o que está acontecendo. Tomara que não. É o início. Tomara que ela começou. A Revolução Americana. Mas gente, ela Paulo, começou assim também, Paulo. Começa com uma movimentação, poucas pessoas, e começa a haver um clamor popular, e o negócio vai crescendo
E a gente não sabe onde vai parar. Horrorosa. A gente não sabe onde vai parar. De uma forma horrorosa. Tomara que Deus queira que não seja esse o futuro do nosso Brasil. É o que todos nós queremos. Tenha mais a ver